I've been on the road, I've been doing shows. Now we eating steak, remember sleeping on the floor. We stealing at the gas station when the time was cold. In the kitchen, hot still trying to flip it out the stove. Rocking fake J's, praying that nobody know. Watch them take my dog away, it was way too hard to stay composed. Fight to see the light of day, all this blood on my clothes. I was tired every day, green light, it's time to go. I don't wanna live life fast or die too young. Die too young. 100 miles per hour, I might crash cause the good die young. Oi, gente! Hoje eu vim falar sobre esse livro que eu tô lendo, que é A Sociedade de Controle. Manipulação e modulação nas redes digitais. Esse livro, ele começa falando sobre a passagem, no primeiro capítulo, né? A passagem da nossa sociedade de disciplina para a sociedade de controle. Nessa sociedade de disciplina, nós tínhamos corpos que precisavam se tornar dóceis. E como que o uso da coerção física se fazia necessário para atingir esse objetivo. Esse período da história, ele nos remete a dois outros livros que são Dos Delitos e das Penas, de Cesare Beccaria, que conta a história dos suplícios que eram utilizados para punir as pessoas que cometiam delitos ali no século XVI, século XVII, até século XVIII, e como que as pessoas sofriam punições corporais, verdadeiras torturas, para poder receber as punições pelos crimes que haviam cometido. E é um livro assim bem impactante. E como que isso foi passado, né, transformado, a gente saiu do suplício e foi instituídas as prisões com o livro Vigiar e Punir, de Michel Foucault, que mostra uma certa evolução dos suplícios para a instituição de prisões, né? E quando a gente chega na fase de prisões, do surgimento das prisões, que eram locais violentos, locais que você deixou de ter ali o corpo como o principal objeto que recaía a violência, e o sofrimento passou a ser moral, psicológico, psíquico, pela vivência em que você passava por estar preso num lugar desses, num lugar terrível, num lugar falido, num lugar violento, imundo, sujo, em profundo detrimento para a dignidade da pessoa humana. O que acontece? Você passou a ter uma modulação, você passou a ter uma modulação do comportamento humano, porque a partir disso você entrou na sociedade de controle, porque você teve aí a introdução do rádio e da TV, fazendo uma espécie de manipulação mental na cabeça das pessoas para auxiliar esse tipo de como eu posso dizer, de autoridade sobre as pessoas, né? De disciplina em cima das pessoas, né? De forçar um determinado comportamento em cima das pessoas, através da imposição de determinados valores, comportamentos, crenças,
signos, símbolos, que eram transmitidos através do rádio e da TV. Você tinha ali aquele auxílio dessas mídias tradicionais que faziam com que as pessoas raciocinassem e pensassem, seguissem uma determinada linha de raciocínio para se comportar de determinada forma. Então você tinha ali a sociedade de controle já sendo instituída através da televisão e do rádio. Primeiro do rádio, né? Posteriormente da TV. Então, você tinha ali o surgimento das primeiras instituições, tal como a gente conhece até hoje. Você tinha ali a relação do médico-paciente, do psiquiatra do louco, dos manicômios. Você tinha a relação entre o carcereiro e o preso, o carcerário. Você tinha a questão do professor-aluno, que era bem diferente do que é hoje em dia, que era aquela figura de autoridade, de pessoa que disciplinava, que botava regra, que botava ordem. Você tinha esses padrões, assim, de sempre uma hierarquia superior disciplinando quem estava subordinada ou subordinado a esta hierarquia que deveria responder a esta autoridade. E nesse sentido, a televisão, o rádio deveria fazer com que as pessoas seguissem esse padrão, pensassem que essa forma era ali a forma que deveria acontecer as coisas, né? Que as coisas eram normal e que deveria se seguir dessa forma. E a manipulação, ela vem no sentido de que manipular é fazer algo com as mãos. A gente tem um exemplo de que no jornalismo tradicional, o papel da mídia, ele pode influenciar, por exemplo, como ele influenciou na década de 80, uma eleição muito importante de determinados presidentes, né, num momento histórico do nosso país, que colocou os melhores momentos de um determinado candidato num programa de TV e os piores momentos de outro candidato no mesmo programa. E isso influenciou fortemente a escolha por um determinado candidato, e em detrimento do outro. Então, dessa forma, fica límpido, né? Fica assim, visível, essa questão de como que a manipulação fica claro, né? A manipulação, ela é confeccionada dentro da mídia tradicional. Você tem tudo ali confeccionado, tudo ali produzido de uma forma a criar uma realidade que não necessariamente, que não existe, que não é o real. É porque alguém assistiu, um editor assistiu ali e viu aquilo e achou que aquilo ali deveria ser de tal forma, pegou o vídeo, editou, fez lá os cortes, achou que daquela forma iria ficar melhor, segundo a visão dele, e colocou ali, isso é manipular, e jogou na mídia, porque tem força, como tem até hoje, jogou na TV para fazer a opinião pública de determinada forma. Então, por isso que a gente chama de manipulação, uma era da manipulação, em que a mídia tradicional é uma das que mandam na opinião pública. E o que se evoluiu a partir disso foi a partir do momento em que se introduziram
as Big Techs. As Big Techs, as grandes companhias de tecnologia aliadas às redes sociais. Porque quando tem uma rede social envolvida, você participa ativamente das redes sociais, só que a partir do momento em que você coloca a sua individualidade na sua rede social, você compartilha a sua visão de mundo, você compartilha os seus gostos, as suas preferências, a sua forma de enxergar o mundo, você expressa a sua individualidade, você está fornecendo dados para determinadas redes sociais. E elas vão mapear o seu perfil, porque vão mapear o seu perfil e vão te vender como amostra para anunciantes que anunciam naquele determinado tipo de plataforma que você está gerando aquele teu conteúdo. Para fazer o quê? Fazer com que você receba determinados tipos de produtos que você possa se interessar para comprar. E fazer parte de uma determinada bolha que você vai seguir de pessoas ou não, sabe? Nesse sentido. Por quê? Porque a partir do compartilhamento que a gente teve na era do Napster, que o compartilhamento estava sendo feito através de músicas e tudo mais, por uma rede peer-to-peer, a gente tinha o quê? A gente tinha uma briga, uma guerra de direitos autorais. Porque você estava compartilhando dados de MP3 que eram de uma propriedade de um artista. Então, você não tinha direito sobre o compartilhamento, de disseminar aquilo ali discricionariamente, assim, tipo, da forma que bem quisesse, bem entendesse. Você não poderia fazer isso. Então teve uma guerra dos direitos autorais. Dessa forma, o que foi estabelecido pelas pessoas que eram proprietárias ali, que estavam envolvidas com esse embate? Elas falaram, beleza, a gente não faz mais esse problema aí de compartilhamento por direitos autorais, mas em troca, a gente quer que vocês forneçam todos os dados pessoais das pessoas que estão compartilhando coisas na internet. É isso que a gente quer. A gente quer ter acesso aos dados pessoais das pessoas que estão compartilhando conteúdo na internet. Daí houve o surgimento dessa questão de redes sociais, de redes de relacionamento na internet, para que se viabilizasse o mapeamento de um perfil dos usuários, para que eu pudesse envolver anunciantes, produtos, criar um marketing digital, criar essa questão de fomentar o comércio através da internet, sabe? Nesse sentido. Então, assim, quais são as vantagens disso ter acontecido? Porque nem tudo é algo assim, completamente uma teoria da conspiração, algo negativo. Mas quais são as vantagens disso acontecer? As vantagens disso acontecer é porque quando você possui dados das pessoas que acessam uma determinada rede social, um portal que você cria,
ou alguma coisa ou algo que as pessoas acessam seu, você cria oceanos azuis. O que são oceanos azuis? São aqueles mercados em que há pouca concorrência. Pouca concorrência. Você, ao invés de ir para um nicho, estabelecer um nicho em que já está inchado, já tem muita gente competindo, ali a competição é feroz. Não, você cria novos produtos, novos serviços, novas ideias. E você foge da competitividade. Você cria novas, entendeu? Novas ideias, novos serviços, novos produtos. E você foge da concorrência. Porque você está olhando o comportamento do teu público, você está olhando o comportamento do teu consumidor, você está olhando dados. E quando você analisa dados, você tem insights, você tem novas ideias do que você pode oferecer para aquele teu público. Essa é a grande virada de chave com a economia das redes sociais, da análise de dados. Essa é a diferença. Então, esse livro é muito bom. E aí já desemboca aí, né? Tô lendo o livro, tô dando uma lida, tô lendo para botar em prática. Por quê? Porque você já começa a pensar assim, nossa, o trabalho de redes sociais aliado à questão da análise de dados, você pode estabelecer KPIs, você pode estabelecer Big Data, análise de dados, você pode estabelecer uma série de ferramentas que vai te ajudar no teu negócio, para você não estar criando mais coisa do mesmo que as pessoas não vão engajar e você ter ali uma ideia mais fora da caixa, um oceano azul. Inclusive esse é outro livro, Criando Oceanos Azuis, uma coisa assim, tá na Amazon. Pesquisem, vocês vão gostar. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. E se curtiram esse vídeo, deixem sua curtida. Se gostam desse tipo de assunto, se inscrevam no canal. E se acreditam que possam aplicar isso para a realidade do seu negócio, da sua empresa, da sua advocacia, se faz sentido isso para você, se inscrevam no canal, deixem sua curtida e me sigam para mais. Um beijo,